Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Cabala, a principal de todas, a Cabala do Amor. Todos vocês devem ter vindo para cá, com certeza, querendo entender o que é o amor. Mas você já deve ter percebido que tudo na vida fala do amor. É o tema mais comentado, é o tema mais discutido por mulheres, por homens, mais cantado em músicas, mais mencionado em filmes de Hollywood, mais discutido por religiões. O amor, com certeza, acho que é o tema mais falado do mundo. Mas o incrível é que depois de tantos milhares de anos se falando sobre o amor, ninguém consegue definir no preto no branco e falar, isso é o amor. Então vamos tentar hoje ver, de acordo com a Cabala, que a gente acredita que é o segredo da vida, dar uma definição para o amor. O que seria o amor? De uma forma geral, mas principalmente, como todo mundo aqui deve estar pensando, o amor entre o homem e a mulher, que é um dos casos de amor, mas vamos focar um pouco mais nesse caso. Mas primeiro, como em todas as aulas, eu gostaria de começar com algumas perguntas fundamentais sobre o amor. Quando a gente pensa em amor, vamos pensar primeiro na tradução em hebraico. Qual que é a tradução de amor? Essa todo mundo sabe? Ahavá. Então vamos tentar procurar a origem da palavra Ahavá. E se a gente entender o que é Ahavá, a gente vai entender também qual é o significado do amor. Pergunta número 2. O judaísmo manda amar todo mundo. Você sabe que a frase amarás a teu próximo como a ti mesmo, apesar que muita gente acha que é de outras religiões, é uma frase da Torá. É uma das 613 mitzvot. Não só que é uma das 613 mandamentos da Torá, ame teu próximo como a ti mesmo, disse Hillel, um dos maiores sábios judaicos de todos os tempos, isso é toda a Torá, o resto é comentário desse mandamento. Todo o resto do judaísmo, coma isso, não coma aquilo, fale isso, não fale aquilo, vai rezar, vai usar roupas diferentes, é para você entender melhor o sentido do amor. Mas a base do judaísmo, a essência do judaísmo, é amor ao próximo. Por outro lado, o judaísmo manda a pessoa se casar. O que é o casamento? O que é o namoro? O que é o romance entre um homem e uma mulher? Aparentemente é algo muito egoísta. Não sei se vocês concordam. Porque no momento que você escolhe uma pessoa para amar, você está querendo dizer, eu vou amar mais essa pessoa do que as outras. Eu vou me ligar e me conectar mais com essa pessoa do que com as outras. E o judaísmo é pró-casamento. O judaísmo quer que você encontre alguém assim. Então essa é uma pergunta que eu quero entender na aula de hoje. Como o judaísmo manda você amar todos por igual e paradoxalmente manda você escolher uma pessoa de toda a sociedade mundial, apenas uma pessoa, e fala, ama essa mais do que os outros. Mas como mais do que os outros? Se eu já amo todo mundo por igual, não dá para eu amar mais alguém. Tanto é que tem religiões, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem religiões, principalmente no Oriente, que são contra o casamento. São contra essa ideia de um escolhe uma escolhe um. E como que funciona lá? Eles acreditam que você chega no nível de amor universal e cada dia eles trocam de parceiro ou parceira. Eles têm relação com muitas pessoas, mas não como uma rave, não como uma balada, mas sim religiosamente. Eles acreditam que uma pessoa tem que se relacionar indiscriminadamente. Não pode discriminar as pessoas, então você precisa não escolher apenas uma, mas se relacionar com todo mundo. O judaísmo não acredita nisso. Por quê? Aparentemente eles têm razão. Se você tem um amor que não discrimina, você deveria se relacionar com todo mundo. Mais uma pergunta. Vamos tentar entender um pouco a psicologia do amor. Vocês já perceberam que no amor tem umas coisas muito estranhas? Por exemplo, quando aquela pessoa te adora, você começa a perder o interesse. Sério, a pessoa começa a ficar muito no teu pé, como se fala hoje em português, muito fácil. A natureza, tanto do homem como da mulher, óbvio que não é 100% dos casos, mas começa às vezes a ter uma perca de interesse. Por quê? Deveria ser o contrário, deveria ser, quanto mais te dão bola, quanto mais aquela pessoa te procura, quanto mais essa pessoa vai atrás de você, mais você ama ela, não. A pessoa valoriza mais aquele difícil. A pessoa valoriza mais aquele inalcançável. Ia ser tão mais fácil, né? Se todo mundo gostasse daquele que gosta muito dele. Acabaria os problemas. Não. Outro caso, outra pergunta parecida.
A gente valoriza muito quando a gente perde. Muitas vezes você tem uma pessoa que você gosta na mão e você não valoriza. Na hora que você perde, você começa a valorizar. Por quê? Pela lógica, deveria ser o contrário. Quando você tem, se ela realmente é preciosa, se ela realmente é boa, quando você tem ela nas suas mãos, quando você possui ela, você deveria ver essas vantagens. Não. Quando você não tem, você valoriza. Não faz sentido. Mas também faz parte do mundo do amor. Uma pergunta para vocês. Vocês acham o judaísmo romântico? O que vocês acham? O judaísmo é uma religião romântica ou é muito seca no relacionamento? Você acha, Fê? Por quê? Porque eu tive um show de casamento, eu achei muito bonitinho, assim. É romântico o fato de, por exemplo, não poder encostar na sua mulher e a primeira vez que você vai encostar é, tipo, na roupa, pegando a mão, tipo... Você acha que isso faz ficar... sonhando com esse momento, assim... Não, você acha romântico? Não é pra mim, mas é romântico. Não, legal, legal. Quem mais? Você também acha romântico o judaísmo? Sim. E ficar, tipo, propondo coisas que vão deixar sempre a pessoa com mais vontade. Outro, com saudades. Legal, a Fê conseguiu ter essa visão. Oi? Você cuida, assim, de muita coisa. Você tipo, não tá numa conversa física da pessoa. Você vai fazendo assim de baixo, você tá visando as qualidades, uma coisa que a gente compartilha. Você olha mais no interior da pessoa. Certíssimo. Além disso que vocês falaram, tem uma prova que o judaísmo é 100% romântico. Como a gente sabe? Você sabe que a Torá ela é composta por 24 livros que se chamam Tanakh. Desses 24 livros tem um que se chama Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos, que ele inteirinho é uma poesia de um homem para uma mulher. É o rei Salomão que escreveu, falando assim: os seus olhos são como pombinhas, os seus cabelos e o seu nariz e os seus pés. 10 capítulos só falando um elogio de um homem para uma mulher. Quantas vezes tem o nome de Deus nesse livro? Uma vez. Uma vez só é mencionado o nome de Deus. Pergunta o Talmud. O Shir HaShirim é um livro sagrado? Todos os sábios falam não. Não. É uma poesia romântica. Não é um livro sagrado. Vem Rabi Akiva, o maior de todos os sábios talmúdicos, e fala: Im kol asfarim kodesh, Shir HaShirim kodesh HaKodashim. Se todos os outros 23 livros da Torá já são sagrados, o Cântico dos Cânticos é o Santo dos Santos. Assim como no templo sagrado havia os lugares sagrados e tinha o Santo dos Santos, onde só podia entrar um homem uma vez por ano, diz o Rabi Akiva. Se todos os livros de religião já são sagrados, essa poesia romântica, que é o Shir HaShirim, é o Santo dos Santos do judaísmo. Por quê? Porque é um livro que não fala de Deus, que não fala de espiritualidade, fala de romance físico entre o homem e a mulher. É considerado pelo Rabi Akiva o melhor livro do judaísmo, mais sagrado. E mais ainda, disse Rabi Akiva, o mundo inteiro não valia a pena até que o Shir HaShirim foi escrito pelo rei Salomão. Imagina que frase forte! O judaísmo é muito romântico. E vamos tentar hoje, então, entender por quê. Vamos começar, como toda boa aula de Kabbalah, pegar a essência da palavra, pegar o termo e conseguir entender esse conceito. Sabe por que o amor ele é tão complicado? Sabe por que é tão difícil alguém definir o amor? Sabe por que todas as músicas falam e se contradizem? E filmes, e novelas principalmente, tanto falam sobre o amor e nunca ninguém chega lá? Nunca ninguém tem a receita do amor? Porque o amor, por essência, é contraditório. Ele é um paradoxo sem solução. Vou explicar para vocês por quê. O que quer dizer amar? Amar, ele é um sentimento ambíguo. Tem um sentimento duplo ao mesmo tempo. É uma coisa muito rara. Por um lado, a pessoa que ama, ela se sente bem. Ela se sente apaixonada. O coração dela bate mais forte. Ela sente que valeu a pena ela ser criada por esse amor. Isso é um sentimento muito egoísta. Isso é um sentimento muito particular daquele indivíduo que quanto mais ele ama, mais ele se sente. Presta atenção nisso. Tentam sentir isso. Tentam perceber. Quanto mais você ama, mais você se sente. Por outro lado, o amor, ele é altruísta. Ele é o outro.
pensar no outro, se preocupar pelo outro, amar o outro, focar no outro. Então, ao mesmo tempo que quem está se sentindo aqui é você, o foco total do amor é o outro. Você não encontra isso em nenhum outro caso. E por isso o amor ele é tão poderoso, ele é tão fantástico. Porque ele é ao mesmo tempo totalmente egoísta e ao mesmo tempo totalmente altruísta. Tem muitos prazeres na vida que o foco é você. Mas você sabe, eu estou pensando em mim. Eu estou sendo egoísta, eu estou procurando o meu prazer. Tem vezes que não, que a pessoa fala, olha, eu não gosto de fazer isso, eu não tenho prazer de fazer isso, mas eu acho correto. Então eu vou tentar ajudar essas pessoas. Não é amor. O amor, ele sugere as duas coisas ao mesmo tempo. Eu penso no outro, eu busco o outro, eu quero agradar o outro, eu quero dar prazer para o outro, por quê? Porque isso me dá prazer. Não só que me devolve prazer, porque isso me dá prazer. Porque é disso que eu tenho prazer, é disso que eu vivo. Essa mistura de egoísmo com altruísmo, essa mistura de paixão com amor, é o que faz o amor ser tão especial, mas ao mesmo tempo tão difícil de entender e muito menos de explicar. Então vamos tentar buscar uma solução. Vamos tentar buscar onde a gente pode entender um pouco mais disso e ajudar na nossa vida. Se vocês já leram um pouquinho de Kabbalah, vocês devem ter encontrado que Deus criou o mundo por amor. A Kabbalah fala, Deus criou o mundo por amor. Parece uma coisa super romântica, super bonita, maravilhosa, mas muito, muito difícil de compreender. Muito estranha. Como você pode falar que Deus criou o mundo por amor se não tinha ninguém? Essa é a pergunta que direto vem na nossa mente, se você pensar um pouquinho. Como Deus criou o mundo por amor se não tinha nada nem ninguém para ele amar? Então ele foi lá, criou o sujeito para ser amado e amou. Então ele não criou o mundo por amor. Não existia o conceito de amor. Por amor a ele mesmo. Por amor a ele mesmo? O que quer dizer? Você entende o que você está falando? O que quer dizer? Parte do amor egoísta. O que quer dizer esse por amor a ele? Por amor a ele, ele podia ficar sozinho. E ele criou, e tudo que ele criou era ele, no fim. A gente já falou isso na Kabbalah da vida, tá certo, mas então não é por amor, entendeu? Quer dizer, porque por amor, ele ficava sozinho, já tinha ele. Mas aqui vem uma coisa fantástica que a Kabbalah nos explica. Se você entender bem esse por amor, o que quer dizer que Deus criou o mundo por amor? Os sábios da Kabbalah não eram apenas, queriam falar uma poesia bonita, romântica, não. Aqui está a verdade. A festa de Sukkot, que a gente está hoje, como sempre eu tento conectar, ajuda muito a gente a entender, por incrível que pareça, o que é o amor pela Kabbalah. Eu vou falar para vocês por quê. De acordo com a Kabbalah, a Sukkah, essa cabana frágil com planta em cima, ela é considerada o mundo. Está dito que ela é comparada com o mundo. Aí você vai falar, o que a Sukkah tem a ver com o mundo? Por que Deus quer que a gente construa uma cabana e fique sentado na cabana durante 7 dias? A resposta está aqui. O que faltava para Deus que não tinha antes dele criar o mundo? Deus é perfeito. O que Deus não tinha? Que por isso que ele queria criar o mundo? Imperfeição. Um Deus perfeito, ele tem tudo. Ele só não tinha uma coisa, a imperfeição. Então no momento que Deus criou o mundo, ele estava criando, essa é a única explicação lógica, se você pensar bem, a única coisa que por essência Deus não podia ter, a imperfeição. Na linguagem cabalística, que eu já falei para vocês na Kabbalah da vida, dizem os alunos do Arizal, se você disser que o infinito não tem a capacidade de se limitar, você está limitando ele. Isso que é a criação do mundo. Deus, quando veio criar o mundo, ele falou, eu só sou perfeito se eu posso ser imperfeito. Limitação é imperfeição. E é por isso que os grandes sábios da Kabbalah falaram, Deus criou o mundo por amor. Porque amor é imperfeição. Amor é amar o imperfeito. Então, na verdade, quando a gente fala que Deus criou o mundo por amor, e a gente pergunta, mas não tinha ninguém para amar, não é que é por amor. Deus criou o mundo para o amor. Deus criou o mundo, quer dizer, Deus criou a possibilidade de amar. Sabe por quê? Só dá para amar quando tem imperfeição. Então, esse é o primeiro segredo da nossa aula de hoje. Amor não tem nada a ver com perfeição.
não tem nada a ver com achar o outro perfeito e incrível e o máximo. Não, isso aqui tem a ver com respeito, com idolatrar, com venerar, com elogiar. Agora, você está falando de amor? Amor tem muito mais a ver com imperfeição do que com imperfeição. Vamos pegar um exemplo. Não existe ninguém perfeito. Mas vamos dizer que você encontrasse a menina perfeita. Ou você encontrasse o rapaz perfeito. Ela é perfeita, ela é incrível, ela tem tudo que uma pessoa pode imaginar. Impossível. Porque se essa pessoa for perfeita, você não ia querer estar com ela. Por quê? Porque, em primeiro lugar, essa pessoa não ia gostar de você, porque se ela é perfeita, ela não precisa de você do lado dela. E, em segundo lugar, mais importante, você ia sentir um complexo de inferioridade do lado desse perfeito, porque você é imperfeito, que você não ia se aguentar. Você não quer estar do lado de alguém perfeito. Tenta perceber na tua vida, quando você acha que alguém é muito perfeito, você não quer, ele te afasta. Você quer estar do lado de alguém diferente. E se ele é diferente, ele tem imperfeições. Então isso que eu vou querer me focar na aula de hoje. A gente perceber como o amor, ele está muito mais ligado com a imperfeição. Então quando você está procurando tua alma gêmea, que o judaísmo fala muito de alma gêmea, muita gente deve ter vindo hoje pensando como encontrar a minha alma gêmea. A alma gêmea não é aquele que você acha perfeito, príncipe encantado, tem muito mais a ver com o contrário disso. Vamos pensar juntos, voltando para Deus, porque sempre como a gente entende Deus, porque Deus está dentro de cada um de nós, a gente entende também a nossa natureza e a nossa vida. Vamos voltar para Deus. Deus perfeito resolve criar um mundo imperfeito. Para quê, diz os cabalistas? Para o amor. Ele queria amar. Ele queria amar quem? O Marcos falou muito bem antes. Ele queria amar ele mesmo. Mas amar a si mesmo é amar o outro. Você precisa encontrar alguém aí para amar. Porque quando você encontrar alguém para amar, você vai perceber que você é imperfeito, porque se você não fosse imperfeito, você nunca ia amar ninguém. E aí você vai entender qual é a tua unicidade, qual é a tua especialidade que você veio para o mundo, porque ela está ligada com a tua imperfeição, e você vai começar a se amar mais. Porque quando a pessoa ela acha que ela é mais um no mundo, eu sou mais uma criatura, eu sou mais um ser humano, então você não se ama. Você só consegue se amar se você descobrir quem é você. O que você tem de diferente das outras pessoas. E para isso você precisa amar e ser amado. Então vamos voltar para Deus e vamos tentar entender esse conceito. Imagina Deus infinito. Quem estudou um pouquinho de matemática na faculdade, ele sabe que o infinito é muito difícil de definir. Mas ele não é simplesmente números infinitos. Ele não é... Oi? Isso é sério, o símbolo é um 8 invertido. Mas eu quero chegar para vocês, e por isso que eu falei que talvez a Cabala do Amor é a mais importante de todas, porque na Cabala do Amor a gente vai entender o que significa ser infinito. Kabbalah é ser infinito, é entender que Deus é infinito e entender que nós lá dentro também somos infinitos. Mas o que significa ser infinito? E não ser uma pessoa quadrada, limitada e, vamos falar o seguinte, fechada. O que significa ser infinito? Muita gente pensa que o infinito, por exemplo, na matemática, ele iguala tudo. Ele iguala tudo. Porque 1 perante o infinito, quanto é, Marcos? 0. 1 milhão perante o infinito, quanto é? 0. 1 bilhão perante o infinito, quanto é? 0. A lógica do infinito diz que perante o infinito, tudo dá na mesma. O 1 não é mais próximo do infinito do que 1 milhão, do que 1 bilhão. Certo? Isso é o infinito. Mas pelo judaísmo não é assim, é isso que eu quero falar para vocês agora. O judaísmo usa uma matemática diferente. O judaísmo fala o seguinte: a partir do momento que ele é infinito de verdade, o 1 dentro do infinito também é infinito. O 2 no infinito é infinito, porque ele é parte do infinito. Veio o Baal Shem Tov e ele falou o seguinte: a essência, quando você tem uma partícula da essência, você tem toda a essência. Vou dar para vocês um exemplo prático para ajudar a entender isso aqui melhor. Maimônides diz, na lei judaica, vamos dizer que você está com 10 amigos
e chega um terrorista e fala para vocês o seguinte: ou vocês me entregam um de vocês, ou senão eu mato todo mundo. Me entrega um, matemática, ou 10. Diz a lei judaica, deixa morrer os 10, mas você não entrega uma vida. Pergunta aos comentaristas, não tem lógica. Por quê? Porque se você entregasse um, você ia poupar a vida de 9. Matematicamente sairíamos ganhando. Menos assassinatos, menos mortes. É melhor morrer 10? Responde o judaísmo. Uma vida é igual a 10 vidas, que é igual a 1 milhão de vidas. Quando você trata de vida, a matemática é outra. Você não pode falar, é melhor morrer um do que morrer. Não, é melhor morrer nenhum. Não existe a melhor morrer um do que morrer. Não existe essa matemática. Por quê? Porque estamos falando do infinito. E no infinito, um é tudo. Como diz o famoso filme, A Lista de Schindler, mas ele tira isso aqui do Talmud, vocês já viram? No final do filme fala, aquele que salva uma vida é como se tivesse salvado o mundo inteiro. Não é como, ele salvou o mundo inteiro. Porque uma pessoa, de acordo com a visão mística judaica, tem tudo dentro dele. Ele tem Deus, ele tem o mundo, ele é uma história inteira. Ele é uma vida. Agora eu vou explicar para vocês por quê. Pela lógica. Se você disser que o infinito, ele precisa igualar a todos para ele ser infinito, você está limitando ele. A mesma lógica que a gente falou antes. Se você definir o infinito como, o que é o infinito? Perante o infinito, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão é a mesma coisa? Pronto, você definiu o infinito. O judaísmo está falando do infinito verdadeiro. O infinito verdadeiro, ele não tem nenhuma definição. Onde se expressa, vocês vão ver onde que eu quero chegar, onde se expressa o verdadeiro infinito, não naquele que diz, todos para mim são iguais, mas para aquele que fala, cada um para mim é especial. Então o infinito judaico é aquele que fala o seguinte, tudo, cada um é tudo. Isso é, lembra que a gente falou que Deus está no paradoxo, quando a gente falou que no Kodesh HaKodashim, o Aaron ocupava espaço, mas não ocupava espaço. Onde você encontra Deus? Justamente naquilo que não dá para imaginar. Quando você fala que em cada indivíduo ele tem tudo, aí você entende que é o infinito pela Torá. Quando Deus ele resolveu criar o mundo, e ele veio e falou, eu vou fazer quantos mundos? Um. Ele se casou com o mundo. Ele falou o seguinte, esse mundo que eu estou criando, ele está cheio de imperfeições. Ele está cheio de diferenças. Ele está cheio de particularidades. Mas esse é o mundinho que eu criei. E esse único mundo que Deus criou, ele se focou nele. E ele se encontrou nele. Por quê? Porque se você falasse que Deus não tem imperfeição, como a gente falou, você estaria imperfeiçoando ele. Então, na verdade, o que é a criação do mundo? Nada mais do que Deus encontrando, entre aspas, a alma gêmea dele. Deus encontrando a imperfeição que lhe faltava. Por quê? Porque justamente esse foco do infinito, e é essa frase que eu queria chegar no final das contas. Judaísmo acredita que amor é infinito em foco. Você pega todo o amor infinito que você tem na tua alma e você foca em uma pessoa. Sabe por que em uma pessoa? Porque uma é tudo. Fala, velho. Se tiver a ver, você me avisa, mas por que Deus então diferenciou, tipo, judeus e não judeus? Eu amei a pergunta. Se todo mundo é vida, é infinito. É aqui que eu queria chegar. A Fernanda perguntou, por que a Torá fala sobre diferença de povos? Povo escolhido? Mas a mesma pergunta, você percebeu que eu fiz no começo da aula? Se Deus mandou amar todos por igual, por que Ele mandou você escolher uma pessoa para casar? Aqui está a resposta. Eu vou te falar a minha resposta do que eu entendi da Kabbalah. Você só vai conseguir amar toda a humanidade se você amar tua esposa ou teu marido. Por quê? Porque se você entender que um tem tudo, essa é a matemática. Você vai conseguir amar todos depois. Se você não consegue amar um, você não consegue amar ninguém. Então Deus escolheu o povo judeu para ser o um dele e amar tudo. Exatamente. Vou pegar no nosso exemplo. Se um judeu ele souber amar o outro judeu, porque ele é do povo dele,
ele vai saber amar o não judeu, porque ele é um ser humano. Mas se o judeu não souber amar quem é da tua família, quem é do teu povo, você não vai amar. Eu vou contar uma história para vocês. Um rabino, amigo meu, me contou que uma vez ele foi fazer um congresso numa universidade americana. E ele chega lá, muitos judeus reunidos, e estavam discutindo, conversando com o rabino. E de repente um começa a discutir com o rabino, fala: rabino, vocês falam muito do holocausto, etc. Mas eu acho, imagina um judeu falando isso, que talvez Hitler tinha razão. E começa a discutir com o rabino que talvez Hitler tinha razão, porque ele tinha a lógica dele, ele tinha toda uma teoria. E o rabino ficou, muito chocado. Aquele menino com avós que faleceram, bisavós que faleceram no holocausto, e estava defendendo Hitler. Um pouquinho depois, chega na hora do jantar. Na hora do jantar, o rabino percebe que o rapaz só comia salada. Só salada. Aí ele chega: você não come carne? Tem algum problema? Você não pode comer frango? Tá gostoso? E o menino falou: o quê? Comer frango? Deus nos livre! Eu sou vegetariano. Como você vai matar o coitado do frango para você comer? Eu sou totalmente vegetariano. O rabino botou a mão na testa e falou: você está defendendo um homem que matou 6 milhões dos teus irmãos e você não quer matar um frango. Esses são os valores do mundo de hoje. A pessoa fala: vamos salvar a natureza, ecologia, aquecimento global. Você respeita teu pai e tua mãe? Você gosta do teu irmão? Você conversa com teu tio, com teu primo? Então não vem falar que você vai salvar o mico-leão dourado. Você não está nem aí com o mico-leão dourado. Isso é uma mentira que você está criando para fingir que você é bonzinho para você mesmo. É forte isso, mas isso que o judaísmo acredita. Você quer amar? Primeira coisa, ama teu pai e tua mãe, que te deram a luz e que cuidaram de você por muitos anos. Depois você ama teus irmãos. Depois você ama o resto da tua família. Ama tua esposa, ama teus filhos. Aí talvez você vai conseguir amar teus amigos. Aí talvez você vai conseguir amar quem não é teu amigo. E aí você vai amar também os animais, as plantas, as pedras. De verdade. Por quê? Porque se você conseguir entender o que é uma vida, você vai amar todas as vidas. Mas se você olhar para todo mundo como objeto, você não vai amar ninguém. Você vai criar filosofia na tua cabeça, você não vai amar ninguém. E é por isso, Fê, você conseguiu entender a mesma coisa em relação ao povo judeu e a mesma coisa em relação ao casamento, que é onde eu queria chegar. Por que o casamento pelo judaísmo é o amor mais verdadeiro que dá para ter? Porque na hora que você vai lá e escolhe um ser humano que não é da tua família, que não é necessariamente da mesma formação que você, ele é o contrário de você em alguns aspectos, porque você é homem, ela é mulher, ou você é mulher, ele é homem. E você fala: essa pessoa eu vou amar com tudo e apesar de tudo. E você investe naquela pessoa. E começa a aparecer os defeitos daquela pessoa. E você começa a construir um amor baseado nesses defeitos e qualidades. Você vai ser capacitado para amar todas as outras pessoas. E você vê isso. Não estou falando cabalá e filosofia, estou falando prática. Você vê que uma pessoa apaixonada, ela sai falando palavras carinhosas para todo mundo. Você vê uma pessoa ao contrário, sério, que não está com amor por alguém, ele não consegue ter amor para dar para os outros também. O amor, ele vem do foco. Então, o infinito em foco. Pega todo esse teu amor, pega toda a tua vida e foca em uma pessoa. Porque se você amar uma vida, você vai conseguir amar todas as vidas também. Mas ele só serve quando é recíproco esse amor. Ah, outra palavra feita com boas perguntas. Será que o amor só serve quando é recíproco? Sim. Eu vou falar para você por quê. O rei Salomão, o mais sábio de todos os homens, falou que o amor, por natureza, ele é recíproco. Ele fala assim que maim apanim lapanim, ken lev ha'adam el ha'adam. Assim como um rosto reflete na água, assim é o coração de um ser humano para o outro. Se você amar o outro, você tem que ser amado. Se você amar o outro de verdade, você vai ser amado. Aí você vai perguntar: mas às vezes não está sendo assim. Então não está sendo... não está sendo... Vamos tentar... Vamos basear nisso que a gente explicou até agora. Fala, Marcos. O contrário. Por quê? Falam que o contrário de amor não é o ódio, é o medo. Porque uma pessoa que não tem medo consegue amar muito. E uma pessoa que ama muito não tem medo. É uma frase poética muito boa, mas a gente não vai se aprofundar agora em todo o porquê que o amor é o contrário do medo. A prova disso é que quando você ama de verdade, você tem medo da pessoa te rejeitar. Isso é a opinião do escudo. Talvez sim, talvez não.
É uma opinião que você escutou, mas talvez sim, talvez não sei se... Estou só comentando, né? Sim, mas teria que se aprofundar em toda a teoria, por que o amor e o medo são contrários. Acho que é. Mas vamos entrar nisso que a Fê perguntou agora. A Fê perguntou, será que o amor é recíproco? Sim. Vamos tentar entender isso aqui, por quê? Baseado no que a gente explicou agora. Se o amor... Já estamos terminando, mas a gente está chegando na resposta que a gente estava querendo chegar no começo. Como encontrar minha alma gêmea? O que é o amor pelo judaísmo? E principalmente, se eu tenho que amar todo mundo, por que o judaísmo manda se amar alguém? Agora a gente está entendendo. O amor, como a gente falou por natureza, ele é ambíguo. Ele é um sentimento egoísta e ao mesmo tempo altruísta. Por que ele é a base de tudo? Por que Rabi Akiva veio e falou: esse livro da Torá que fala do amor físico entre um homem e uma mulher é o livro mais sagrado de todos? Sabe por quê? Se Deus, na hora que Ele criou o mundo, Ele precisou abrir o espaço para existir alguma coisa fora Ele, imperfeito, para Ele amar e para Ele ser amado, é isso que Ele estava falando para a gente também. Você quer entender o que é o amor? Foca naquilo que falta em você. Foca naquilo que você é imperfeito. Amar quer dizer reconhecer a tua própria imperfeição, reconhecer que sozinho você nunca vai ser perfeito. E isso não quer dizer, então vou procurar alguém perfeito para me aperfeiçoar. Não! Eu vou procurar alguém a quem eu posso dar e alguém que eu posso receber. Se não tem isso, não é amor que a gente está falando. Amor precisa ser uma pessoa que não tem aquilo que eu tenho e que tem aquilo que eu não tenho. E é isso que vai fazer ser legal. É isso que vai fazer eu querer estar do lado dessa pessoa. Como a gente falou no começo. Alguém perfeito eu não quero estar do lado. Eu vou me sentir totalmente inferiorizado do lado dessa pessoa. Eu quero alguém não perfeito. Talvez até o que eu vou gostar dela é a imperfeição dela. Ninguém falou que você tem gostado da imperfeição. Mas te completa. Mas o que quer dizer o te completa? Não é tão só romântico e espiritual. Te completa quer dizer que você... Você quer falar agora? Eu não concordo. Tá bom, mas você não falou no começo da aula que não vai fazer perguntas? Não, é contraditório. Pode amar porque é perfeito, eu não concordo. Pode amar porque é perfeito. Não, você não vai amar o perfeito. Pode ler pela psicologia, o ser humano, o ser humano não, exatamente. O perfeição você respeita, você teme, você tem medo do perfeito. O temor a Deus vem pela perfeição. A aula do teu rabino, Rabbi Elkana, ele explica o seguinte: o amor, o temor a Deus vem pela perfeição de Deus. O amor a Deus vem pela imperfeição de Deus. Quando você pensa, Deus está em tudo, Ele está próximo de mim. Até eu que sou um pobre coitado, Deus também está comigo. Isso faz você amar Ele. Ou seja, é no lado que Deus dá humildade, entendeu? Então a mesma coisa na gente. Fala... Como é que a mulher do Rebbe amava ele se ele é perfeito? Tá, ótima pergunta, mas não tem a ver agora. Fala. Não, está dito que os patriarcas... Sim. Eles tiveram esposas que vieram de famílias desestruturadas, verdade, difíceis, complicadas e tal, né? Tem a ver com o que você está falando, quer dizer, patriarcas que estariam numa linha próxima da perfeição, que estariam ligando com mulheres interessante no lado oposto. Quer dizer, ele não procurou de famílias que eram super perfeitas e super boas, quer dizer, tinha um lado imperfeito na história. Quase o máximo da imperfeição, eles quase na ponta da perfeição, certo, buscando a união com o máximo quase da imperfeição. Interessantíssimo. Você sabe que tem outra passagem da Torá que você vê isso. Yaakov, nosso patriarca, ele foi castigado porque ele não deixou a sua filha Dina, uma grande tzadeket, se casar com Esav. Deus achava que Dina deveria ter se casado com Esav, que era tio dela, e ele era o maior perverso, um dos maiores perversos do judaísmo. Por quê? Porque Dina teria conseguido trazer Esav para o caminho certo através do amor. Então você vê que o judaísmo, é mais um exemplo, quer dizer, existe esse ingrediente no amor, não é uma coisa só das músicas sertanejas, realmente, do resgate. O amor, ele é capaz de fazer milagres. Uma pessoa amada, ela pode parar de ser o maior, talvez, assassino e virar uma pessoa bondosa. Qual foi o castigo que o Yosef... que ele perdeu Yosef por muitos anos, se eu não me engano. Esse foi um dos... Também... desculpa, tá certo, desculpa. Boa, Marco. Que ela foi estuprada, acabou acontecendo por causa disso. Só pra gente terminar, então, pra gente chegar numa conclusão, eu queria falar pra vocês o seguinte, que esse é o paradoxo do amor. Eu queria mencionar uma frase que eu gosto muito quando eu falo desse tema, que é do Elie Wiesel, que ele é um grande... ganhou o prêmio Nobel. E ele
sobrevivente do Holocausto, e ele fala uma frase que eu acho que combina totalmente com a definição cabalística do amor. Ele fala o seguinte, um pouco diferente do que o Marcos falou. Ele fala assim, o contrário de amor não é ódio, é indiferença. Ele fala, eu aprendi isso aqui no Holocausto. O ao contrário de amor não é ódio, é indiferença. Eu tinha um amigo meu que ele sempre me falava uma frase que ele ouviu, mas que eu também concordo, que ele fala assim, if you don't know how to hate, you don't know how to love. Alguém que não sabe odiar, não sabe amar. Ódio e amor não são o contrário. Ódio e amor andam muito juntos. Você só odeia ou ama alguém que você dá importância. Então o contrário de amor não é ódio, é indiferença. Quando para você é tudo igual, quando para você todos são iguais, uau, que democracia. Não, isso não é democracia. Isso é tragédia, isso é assassinato. Você está matando todo mundo, você está falando que todo mundo é igual. Democracia é acreditar que cada um é diferente, cada um pode ser diferente, cada um deve ser diferente, cada um tem que ser diferente. E é isso que é o legal. Então ele fala, qual é o contrário de amor? Indiferença. Então o que é o amor? Diferenciar, especializar, conseguir ver o que tem de peculiar, o que tem de bonito ou feio, mas que tem de diferente em cada pessoa. E esse é o motivo que o amor ele é tão buscado, ele é tão escrito, ele é tão cantado. Por quê? Por que o amor ele é tão necessário? Mais do que comer e beber, né? Você vê uma pessoa que ela está apaixonada, às vezes ela pode ficar dias sem comer, ou comendo pra caramba, depende, mas o que acontece com o amor? Quando você está querendo alguém para se apaixonar, quando você está querendo alguém para amar, no fundo você está procurando a coisa mais importante pelo judaísmo. E por isso o amor ao próximo é a base da Torá. E o Shir HaShirim é o livro mais sagrado da Torá. E com isso eu quero terminar. Por que o amor ele é tão importante no mundo e na Torá? Porque o amor nada mais é do que o ser humano reconhecer a coisa mais incrível do porquê Deus criou ele, para ser imperfeito. O judaísmo não quer que você seja perfeito, ao contrário. Presta bem atenção, eu quero falar agora. O judaísmo quer que você seja uma açucar, uma cabaninha imperfeita, mas que você tenha amor. Que você tenha amor a Deus, que você tenha amor ao próximo. E você só vai ter amor se você reconhecer a tua própria imperfeição. Então, no momento que um ser humano, ao certo ponto da vida dele, ele falar, eu preciso casar, eu preciso casar, eu preciso amar alguém. Por que eu preciso amar alguém? Porque eu sou imperfeito, me falta alguma coisa. Amar é reconhecer a própria imperfeição, é reconhecer que Deus só criou o mundo porque nós somos imperfeitos. Então é isso que Ele ama na gente. E eu só vou ser feliz quando eu souber qual é essa minha imperfeição, que a minha parceira ou que o meu parceiro vai me completar. Então essa é a dica prática também da aula de hoje. Quando você está procurando alguém, tenta ver quem é aquela pessoa que ao mesmo tempo você pode dar, mas você pode receber. Ela tem alguma coisa que você não tem. Pode ser que ela está cheia de defeitos, mas ela tem uma coisa que você não tem. E ela não tem alguma coisa que você pode dar para ela. Se você não descobrir onde você vai ser o homem da vida dela, o príncipe da vida dela, e ela vai ser a tua princesa ou vice-versa, você nunca vai amar essa amada. Não é amor, não é amor. Você pode falar, é bondade. Posso falar, vamos falar outros. É bondade, é caridade. Às vezes você não fala, tipo, principalmente no mundo moderno, o cara, fui fazer caridade com ela. Sabe, quer dizer, realmente, não é amor. Mas isso é um amor platônico, tipo, você consegue ver essas qualidades na pessoa, mas a pessoa não vê em você. Sim, não é. Chamam de amor, mas não é amor, entendeu? Não, você vê, né, exatamente, admiração. Nem você ama ela, entendeu o que eu quero te falar? Nem você ama ela, essa que é a novidade, porque muita gente fala, mas eu amo tanto, mas não, você também não ama. Você acha talvez ele perfeito, esse que é o problema. Esse que é o problema. Só quero terminar com uma história racídica que eu ouvi também. E com isso a gente vai finalizar. Não é de amor incondicional? Boa, tem que se aprofundar, mas é isso que eu queria falar. O amor incondicional, sendo que nós somos condicionais, seria impossível. Então aquela mistura que eu falei no começo do egoísmo com o altruísmo, ela é a maior verdade do ser humano. É ao mesmo tempo reconhecer que você é imperfeito, então você vai ser egoísta sempre, mas ao mesmo tempo você tem a capacidade de amar. A capacidade de amar, apesar de ser imperfeito, esse é o amor verdadeiro. O outro amor altruísta, incondicional, talvez você vai chegar nele, se você primeiro descobrir o amor para uma pessoa só. Fala. O judaísmo, então, até certo ponto, vê o egoísmo como uma virtude. Sim, como uma coisa real, primeira coisa, é realista. E não só realista, ele é parte do processo. Por isso eu falei, talvez, eu não quero entrar nisso agora, você pode chegar a um nível de um amor, de um tzadik, que é aquele que é amor incondicional total. Não seria egoísmo, né? A palavra egoísmo é um pouco forte, talvez. Mas sabe por quê? Como você usaria?
Não seria egoísmo, porque egoísmo é um negócio que a pessoa está pensando em si própria, só em si. Mas é que você olha como ruim. Ela pensa em si e no outro. Mas é isso. Sim. Não é só isso. Ela tem que pensar em si também. O egoísta é negativo. Eu entendi, é que você olha assim, se você olhar pela essência da Kabbalah, não necessariamente, o egoísmo quer dizer pensar em mim, não necessariamente é negativo, Você entendeu? pensa em si através do outro. Tá certo, tá bom, vamos definir assim. Só quero terminar com essa história que ela ilustra um pouquinho isso. Uma vez tinha um cara que estudava numa yeshiva, o melhor aluno da yeshiva, da academia de estudos. Estudava pra caramba, um gênio, gente boa. Todo mundo queria casar com ele. Qual que era o problema? Que ele não queria casar com ninguém. Então ele saiu com um monte de meninas, nunca encontrou o par perfeito, já estava passando a idade, estava fazendo muitos anos. Aí o rabino falou, descobriu o teu problema. Humildade. Está faltando humildade. Você não está casando que você se acha o perfeito. Pega um livro de humildade que eu vou dar para você. O judaísmo fala muito sobre humildade. Estuda a humildade, com certeza você vai conseguir casar. Agora 3 meses você não sai com nenhuma menina. Só estuda livros de humildade. Pegou todos os livros que o judaísmo fala de humildade, leu pra caramba, ficou expert. De cor, sabia cada palavra dele. Aí começou a sair com meninas de novo. Essa não, aquela não, essa não, aquela não. E não vai. Ele chega, rabino, eu não entendo você. Se antes que eu já era quase perfeito, eu já não queria ninguém, agora que eu já sou até humilde, você acha que eu vou agora querer casar com alguém? Essa história é contada para falar o seguinte, a verdadeira humildade, né, não é mais uma qualidade. Esse é o ponto. Ele não casava com ninguém porque ele não conseguia perceber aonde faltava o ponto que alguém vai completar ele. Então esse que é talvez o sinônimo de ahavá, de amor. Por isso ahavá, eu perguntei no começo qual é a tradução? Dar. Vem da palavra hav, do aramaico, que significa dar. Então amor, ele significa dar um espaço para alguém fora você. E como você dá? Através de também receber, quer dizer, você só dá quando você também está recebendo. Você precisa ver as diferenças entre você e outra pessoa. Então que todos nós possamos pegar muita inspiração, muito amor e encontrar a pessoa certa que está cada um procurando. Escolha. Um grande abraço.